vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal onde eu falo as principais notícias da semana. Hoje ele está sendo gravado numa sexta-feira que é um feriado, portanto a gente vai ter um pouquinho a menos de notícias ali, porque a gente teve um dia a menos útil, né, de abertura do mercado. Então, como o mercado não abre em dias de feriado, também vai ficar faltando uma outra notícia a mais ali que poderia ter acontecido essa sexta-feira e que não aconteceu. Então, mesmo na quinta-feira a gente tendo uma queda aí de 1,2%, né? Então foi uma queda bem relevante e acabou fechando aí a 77.681 pontos. A alta semanal foi incrível aí, comparável às altas de março de 2016. Então foi um período muito bacana. A alta da semana foi puxada principalmente por uma suavização ali na guerra comercial entre Rússia e Arábia Saudita, por causa do preço do petróleo. Eles falaram que primeiro ia cortar 20 milhões de barris da produção e depois morreu aí no corte de apenas 10 milhões de produção. Então a bolsa primeiro se animou muito ali, os mercados se animaram muito na quinta-feira e logo a gente chegou a tocar os 80 mil pontos e logo depois existiu uma queda e acabou fechando com essa baixa de 1,2%, mas que não estraga aí essa semana incrível. Foi uma bela semana para o índice do Ibovespa, foi uma semana muito feliz aí para todo mundo, com certeza suas ações subiram, então muita gente estava precisando desse fôlego e tudo mais. Uma notícia excelente aí. Para quem não sabe, eu fiquei olhando ali pro cantinho às vezes, porque enquanto eu tô fazendo agora a gravação do Giro da Bolsa, eu tô transmitindo ele ao vivo no Instagram. Então se você quiser me seguir lá no Instagram, @ORaulSena, você vai poder ver essas gravações acontecendo na sexta-feira à noite, assim como tem um monte de gente vendo ali agora isso acontecer. E aí por isso que eu fiquei dando umas olhadas ali no cantinho. Então vamos logo para as notícias, porque essa semana tá cheio de coisa muito boa. Então a primeira notícia aí, a Gerdau desligou... não tão boa nesse caso. Então a primeira notícia aí, a Gerdau desligou o alto forno de usina em Minas. Então a Gerdau anunciou na última sexta-feira, após o fechamento dos negócios, essa notícia da semana passada, que diversas ações para ajustar suas operações frente ao cenário aí atual do coronavírus. Uma delas foi anunciar o desligamento do Alto Forno 2, localizada na usina de Ouro Branco, em Minas Gerais, como forma de realizar cortes na sua produção. Como todo mundo sabe, toda empresa está tendo que tomar um posicionamento aí, está tendo que fazer cortes, está tendo que se reorganizar para vencer essa crise, para ultrapassar essa crise sem falência ou sem problemas de insolvência aí, né? Então a medida visa aí ajustar suas operações para enfrentar o cenário atual de retração na demanda por aço dos setores industriais e da construção civil devido ao coronavírus, né, o Covid-19. Já o Alto Forno 1 vai seguir ativado e funcionando. O desligamento do Alto Forno de uma usina é um marco relevante no setor de siderurgia. Por conta disso, a gente espera um impacto negativo aí nas ações de Gerdau no curto prazo. Então as ações GGBR4 e GOAU4. No curto prazo elas devem ter uma queda, porque isso é um impacto muito forte de toda forma ali nas operações dessa empresa. Desligar uma usina significa uma produção menor, significa que eles não estão tendo escoamento para isso, já sentiram isso ali a nível de mercado e resolveram desligar um forno. A notícia é triste, mas como a gente sabe, toda empresa vai ter que tomar esse tipo de providência se ela quiser sobreviver. Então as empresas que estão nos setores-chave ali, elas não têm outra opção senão desligar essas usinas, deixá-las desativadas por um tempo. É uma coisa triste, mas a gente espera que isso se recupere, que volte logo a normalidade. Vamos aqui falar agora de Santos do Brasil, uma notícia que eu tenho em carteira, muita gente me perguntou dela, então eu decidi incluir uma notícia dela aqui para dar uma satisfação para vocês e para mim também, fui pesquisar. Então a Santos Brasil segue em operação de portos durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro publicou no sábado a medida provisória 945/2020 com regras para garantir a segurança dos trabalhadores do setor portuário nos serviços considerados essenciais, ampliando as garantias de que as operações portuárias não serão afetadas pela crise do coronavírus aí. Mas o que acontece? Por que não pode parar, tá? Muita gente fica questionando ou criticando isso, mas no caso dos portos é uma coisa que não tem como parar. Quando a gente está falando do setor portuário, a gente está falando de importação e exportação de produtos. Se a gente desativa isso aqui, a gente ficaria sem a maioria dos produtos importados ali. Todos eles chegam por aqui. Como vocês sabem, o Brasil não tem suficiência em produtos industrializados e tudo mais na quantidade que a gente precisa. Então ia faltar coisas básicas ali. Então realmente não tem como desativar. O que pode se fazer aqui, o que a Santos do Brasil está fazendo e tudo, é reforçando a segurança da melhor maneira possível. A notícia beneficia aí, principalmente as ações de Santos do Brasil, a única empresa, né, de operação portuária com capital aberto na bolsa. Então essa notícia só impacta ela. As empresas aéreas também devem ser impactadas positivamente, mas em menor escala, já que a medida ajuda, mas não resolve a situação do setor, porque a parte de exportação, importação e tudo é uma das partes do setor aéreo, né? Ele também tem turismo, também tem uma série de coisas que a gente não sabe
quando vai se resolver. Então é uma crise muito incerta para eles ainda. Então a desaceleração da pandemia volta a animar investidores. A gente viu aí essa semana inteira várias notícias positivas no setor de controle ali dessa doença maldita. Felizmente a gente aparentemente vai sobreviver a essa. As coisas estão longe de se resolverem, a gente vai ter que tomar muita medida de controle, mas os negócios desde terça-feira voltaram a começar com um tom otimista, sinais de progresso contra o coronavírus na Europa, nos Estados Unidos e um aumento dos pacotes de estímulo econômico elevaram as cotações das empresas ao redor do mundo. Os mercados asiáticos subiram no Japão, o índice Nikkei avançou aí na segunda-feira 2,1%, em Seul o índice Kospi subiu 1,77% e o índice da Bolsa de Xangai fechou com alta de 2,05%. Na Europa os mercados estavam em alta, na Alemanha o índice DAX avançou quase 4% aí, e em Londres 2,63%. A recuperação do petróleo, né, dos valores do petróleo, desse controle dessa crise também ajudou as expectativas de retomada da demanda e de uma diminuição no ímpeto beligerante da Rússia contra os demais produtores. Foi aí muito impactante nessa semana na Bolsa de Valores. Achei importantíssimo ressaltar para vocês isso aí. Então, uma notícia que eu já falei nessa semana: o Conselho Monetário Nacional proibiu os bancos de distribuírem dividendos além do que está previsto no estatuto. Isso vai impactar aí os seus dividendos nos bancos e tudo mais, mas eu não vou falar sobre isso aqui de novo. Resta você saber que os bancos só vão distribuir em torno de 25% a 30%. Se você quiser saber disso, se tiver com preguiça de clicar no outro link, mas clica aqui que tem uma explicação sobre quais bancos, quanto por cento cada um vai ser. Eu fiz um vídeo só sobre isso, então eu não vou repetir tudo aqui porque eu não sou desocupado. Então a JBS anunciou aí a compra de uma empresa nos Estados Unidos. A JBS anunciou a conclusão da aquisição da empresa americana Empire Packing, a dona da marca Leadbetter. A transação foi realizada pela JBS USA, a subsidiária da empresa no país. A companhia já havia comunicado a celebração de um acordo de aquisição em 18 de fevereiro, cujo valor informado chegou a 238 milhões de dólares. Então essa notícia já estava aí avisada para vocês, essas aquisições da JBS. Eu continuo com a mesma opinião sobre a empresa, eu não gosto do mercado onde ela está, o mercado de carne e tudo mais, então eu não acho que é uma coisa muito relevante. A Magazine Luiza captou aí 800 milhões de reais e suspendeu contratos de trabalho. Então, diante da crise causada pelo surto do novo coronavírus, o Magazine Luiza informou que se valerá das medidas previstas na medida provisória 936 como forma de manter os empregos dos seus funcionários. A MP estabelece aí a possibilidade da suspensão de contratos de trabalho por até 60 dias, com pagamento parcial dos salários via seguro-desemprego, e a redução proporcional de até 70% das jornadas de trabalho por até 3 meses. A Magazine Luiza já estava bem posicionada para suportar essa crise aí, diante de sua enorme posição de 7 bilhões em caixa, tá? A nova captação vai reforçar muito aí a estratégia da empresa, porque agora ela tem 800 milhões, já tinha 7 bi. Então, maravilha, né? Notícia interessante aí para a Magazine Luiza. Uma pena que a gente tenha chegado nesse nível dela ter que suspender os contratos de trabalho. Eu, pelo menos, fico muito infeliz com isso. Não gosto da ideia de que isso aconteça, mas a empresa tomou as decisões aí que dentro da melhor forma de proteção da empresa, né? Possível. Cláusulas de força maior chegam aí ao mercado de gás. Então, a notícia referente aí à Petrobras, PETR3 e PETR4. A Petrobras anunciou aí que está propondo para as distribuidoras de gás natural algumas medidas para flexibilizar os contratos de fornecimento de gás vigentes, como medida para atenuar os efeitos negativos decorrentes aí da paralisação da economia, né? A companhia informou que parcelará as faturas associadas aos meses de abril, a maio e junho, referente aos contratos de compra de gás natural para atendimento do mercado não termoelétrico, tá? O que inclui o segmento industrial, residencial, veículos e comercial. A notícia é neutra para as ações da Petrobras no curto prazo e não vemos um impacto relevante nos fundamentos da empresa a longo prazo. Uma notícia muito interessante aqui. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre esse negócio de crise. A gente está vendo aí um aumento, né, do Ibovespa, aos poucos uma recuperação ali. É importante saber que 1 ou 2 dias, 3 dias, 4 dias que seja de alta não são ainda considerados um impacto extremamente positivo. As ações não voltaram a crescer, o cenário ainda é incerto, mas a gente já pode ver no mundo inteiro uma tendência de se recuperar dessa doença, de controlar o caos que essa doença provocou, de controlar e de melhorar a vida das pessoas, de começar a tirar as pessoas do lockdown daqui um tempo, quem sabe, se a gente conseguir, com a maior precaução e cuidando de vidas, que é o principal. Então sim, a gente está tendo otimismo na bolsa e tudo mais, mas lembre-se que essas notícias todas são muito sensíveis ainda e dependem completamente da evolução dessa doença e do controle, e de você ficar na sua casinha, se você puder, claro, se você não trabalha em uma das áreas que não tem como fazer isso, se você puder ficar em casa, se você puder se cuidar, se você puder
evitar a transmissão disso. Quanto antes a gente se cuidar, antes a gente sai dessa crise, tá bom? Achei importante falar isso para vocês, porque a gente tem que cumprir também nosso dever como cidadão e não só como investidor. Por isso que eu interrompi aqui esse giro da bolsa para isso. Então agora vamos falar aqui, Eletrobras aumenta a pressão para privatização. Ao passo em que a paralisação da economia devido ao coronavírus 19 adiou a expectativa de privatização da estatal brasileira em 2020, que estava prestes a acontecer, a crise certamente coloca ainda mais pressão para a venda da estatal em 2021. O fato do governo ter retirado do orçamento de 2020 a receita prevista com a privatização da Eletrobras é um sinal claro que não existe ambiente político agora para aprovação da lei em 2020. Então vai ser muito difícil qualquer político conseguir fazer uma lei dessa no meio de uma pandemia, né? Não vai acontecer. A privatização da empresa, então, ficou em segundo plano no governo atual aí. A capitalização seria um passo importante na recuperação da companhia e a crise praticamente sacramenta a sua postergação aí para 2021. Então a Eletrobras dificilmente não vai acontecer essa privatização agora em 2020, como muitas pessoas esperavam, e já foi tirada essa possível receita aí da fonte do governo, então não vai acontecer. Mas em 2021, por que pode aumentar a pressão para isso acontecer? Porque agora o governo vai precisar ainda mais de dinheiro, porque ele injetou muito dinheiro na economia e tudo mais, e ele vai precisar tirar dinheiro de todas as fontes possíveis. E a Eletrobras é uma excelente fonte aí com a privatização dela. Então a ANEEL adiou aí o reajuste da tarifa para as empresas elétricas. A Agência Nacional de Energia Elétrica adiou por 90 dias o reajuste tarifário anual para as distribuidoras de energia da CPFL. A Paulista, subsidiária da CPFL Energia, CPFE 3, aí o ticker dela, e das subsidiárias da Energisa, ENGIE 11, que atendem no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A notícia é negativa para ambas as empresas no curto prazo, com impacto negativo no preço das ações CPFE e ENGIE 3, visto, não é ENGIE, tá? É ENGIE, é NGI, para você não confundir com ENGIE. Visto que a medida e que o código é EGIE, EGIE3. Então, visto que a medida funciona como um freio nas receitas dos próximos meses, com apenas parte do custo no período sendo reduzida como forma de compensação. Porém, o adiamento não é capaz de comprometer a situação financeira e operacional das empresas no curto prazo. Então não muda nada, energia elétrica, gente. Os caras têm ali uma previsibilidade maior de caixa, aquela coisa. Então, antes de eu falar a última notícia aqui, cara, tem um relatório muito legal, tá aqui embaixo, eu vou deixar no primeiro link aqui para ficar facinho para vocês, de como dobrar os seus investimentos usando os dividendos. Esse relatório tá incrível, vale a pena você ler, é sério, uma informação de muita qualidade que os caras da Levante fizeram gratuitamente. Então, para todo mundo que tá aqui no Investidor Sardinha, clicou aqui de graça, só clicar, botar ali seu nome e baixar o relatório, tá bom? Então vamos para a última notícia aqui de Klabin. Já aproveita e se inscreve no canal. A Klabin revisou ali o plano de logística dela em meio à lentidão nos embarques. Então a Klabin ali já antevendo possíveis interrupções, porque ela é considerada serviço de utilidade essencial, mas ela, como uma forma de economizar despesas e tudo mais, ela levava vários dos produtos dela junto com empresas de tecnologia e serviços não essenciais. Então ela já está começando a rebalancear tudo ali para impedir ela de ficar sem ter como levar os insumos, né? Porque tá tendo um alto consumo dos produtos da Klabin, mas ela teme que não seja possível daqui a pouco chegar e entregar nas mesmas quantidades. Então a empresa já tá revisando e tudo mais, mas é uma notícia negativa aí, né? Isso explica muito do porquê ela teve esses problemas de cotação na semana aí. O Giro da Bolsa de hoje foi só, cara, o pessoal do Instagram assistiu tudo, eles estão ali no cantinho, então se você quiser assistir o próximo Giro da Bolsa enquanto ele é gravado ali com câmerazinha e tudo, você se inscreve lá no meu Instagram, você segue meu Instagram, né? @oRaulSena. Não deixa de se inscrever no canal aqui hoje, porque amanhã, que é domingo, vai ter um vídeo muito foda aqui no canal, sério mesmo. Então, um beijão. Agora vocês não vão me ver desligando a câmera, mas o pessoal do Instagram vai, porque esse é um vídeo com edição.